Paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome dele nós começamos mais um Novidades MV, agora de maio de 2023. Deus seja louvado por mais um mês, estamos já com o IBC quase todo roçado, já muito gostoso, cheiro de mato roçado, juntando palha ao redor das oliveiras. Temos tido bastante alface sempre, replantando aqui novas enquanto as outras ainda estão dando. Abacate, uma bênção, fartura está dando, o alho está crescendo. Também alguns trabalhos internos aqui assentando piso. Arranquei uma cama de alvenaria que tinha antes. Assim criando mais flexibilidade e espaço aqui dentro de casa. Eu postei uma foto aqui nesse mês, a família está aumentando, olha só, família Silveira sentindo-se abençoada pelo Senhor Deus. Também podei algumas frutíferas na lua minguante, agora no mês de maio, os meses que não tem R, maio, junho, julho, agosto, né? Depois setembro já tem R, já não é mais tempo de podar. Na lua minguante é o ideal, olha só, aqui você me vê podando a nossa romeira, e eu segui as instruções de Ellen G. White aqui, olha só, texto inspirado. Certa noite um cavalheiro que estava muito abatido por causa de sua profunda aflição, andava num pomar onde observou uma romeira podada quase até o tronco. Muito admirado, ele perguntou ao hortelão por que motivo a planta estava em tais condições e recebeu uma resposta que esclareceu satisfatoriamente as mágoas de seu próprio coração ferido. Senhor, disse o hortelão, esta planta era tão viçosa que não produzia outra coisa senão folhas. Fui obrigado a podá-la desta maneira e quando foi podada assim, logo começou a produzir frutos. Para mim é um prazer fazer atividade física, quando eu fico um dia inteiro editando vídeo, preparando os slides, traduzindo. Eu não aguento ir lá para as 4 da tarde, eu saio, porque dá muita vontade de fazer alguma coisa com as mãos. Às vezes eu até fico pensando, opa, quero alguma coisa mais pesada, vou pegar na enxada, porque se eu ficar só podando, sabe, não faço o exercício físico de que eu preciso e que eu amo. Na verdade, desde juvenil, meu pai me ensinou, me colocava na horta para trabalhar, e aí peguei o gosto e ali com 13 anos, 14 anos, já ia sozinho, sem ninguém mandar, capinar um pouquinho, fazer trabalho na horta. E olha só, qual desses 8 remédios naturais, a seu ver, é o mais negligenciado pelo povo da verdade presente no Brasil? Pim! A meu ver, é o exercício físico. Sabe, nós temos sido muito sedentários e acho que só caminhar um pouquinho já é exercício físico, mas não. Nas feiras de saúde, quando trabalhava lá no NASP Engenheiro Coelho, nas feiras de saúde como voluntário, eu ficava com o stand do exercício físico. Ali aquele teste de Harvard, sobe, desce, aquele bloco, né? Depois de 3 minutos medir a pulsação para ver qual é a diferença. Então ali eu explicava que para valer como exercício físico tem que ser pelo menos meia hora de trabalho físico que chega a suar, né? O coração batendo mais rápido. Então, pelo menos meia hora quase todos os dias, para valer como exercício físico real todos os dias. A gente não tem uma medida também para água. Quanta água? Tá 8 copos de água por dia. E quanto exercício, portanto, pelo menos meia hora quase todos os dias. Né? Todos os dias, exceto sábado, digamos. 6 dias trabalharás. E os outros aqui, ó, luz solar, temperança, repouso e confiança em Deus falta no povo da verdade presente. Agora, muitas pessoas dão tanta ênfase na nutrição, sabe? E quase paranoicas e vão até além do que está escrito. Não pode beber zero, nada com a refeição. Ellen White fala que não é bom beber, mas diz também que tomar suco com pão será altamente apreciado. Por exemplo, né? O pessoal fala que a cevada faz mal, né? Mas Ellen White fala bem da bebida de cereais. Pessoas que vão além, eu já fiz um vídeo aqui sobre o glúten e os extremos na alimentação. E nesse mês surgiu outra pessoa postando e muitas pessoas repostando. Oh, o glúten, olha só, Satanás. Aí postou esse texto aqui de Ellen White.
Satanás reuniu os anjos a fim de inventar algum meio de fazer o máximo de mal possível à família humana. Aí continua, ele tomaria o fruto da vide e também o trigo e outras coisas e convertê-los-ia em venenos que arruinariam as faculdades físicas mentais. Então eles dizem, olha pessoal, o glúten, o trigo, né, isso aí também se encaixa. Mas não, queridos, olha só que forçação total, porque aí eles cortam a parte que diz assim, ó, sob a influência da bebida alcoólica, os homens seriam levados a praticar toda espécie de crimes, né? Será que as pessoas... Eu sei que o excesso de glúten faz mal, realmente tem aumentado nos últimos anos o teor de glúten no trigo, né? E não é bom, nada que é demais faz bem. E as pessoas alérgicas também. Tem pessoas aí, um número crescente de pessoas. Mas, olha só, você realmente acha que se encaixa que a farinha de trigo integral foi convertida em veneno que arruinaria as faculdades físicas, mentais e morais? O pão de trigo integral, por favor, arruína as faculdades morais, mentais das pessoas, né? Então você vê realmente que quando faltam argumentos tem que se dar um sentido forçado à palavra de Deus e é lamentável, né? E outra coisa, Satanás ele fez esse plano aqui de converter o suco de uva em vinho há milhares de anos atrás já, antes mesmo de Noé. Noé já conhecia essa técnica. Então, por que será que no trigo ele só faria nas últimas décadas da história da Terra, né? Lembre-se que a cerveja é feita a partir de grãos, da família do trigo. E hoje começa o programa de imersão na palavra, hoje sexta-feira, né? Começa a imersão na palavra Novo Testamento. Você que está assistindo agora sexta, sábado e ainda quer começar a ler um capítulo do livro Desejado de Todas as Nações por dia e aí responder um quiz aqui em nosso grupo do Telegram, ó. Cada dia nós costumamos postar um quiz para ver se você leu bem, pelo menos 1 hora de leitura todos os dias. É puxado, é uma imersão na palavra. E o texto correspondente no livro Desejado e a Bíblia, em paralelo. É uma bênção. Agora estamos começando o Novo Testamento, Desejado, depois Parábolas de Jesus, Atos dos Apóstolos e Grande Conflito para finalizar nos últimos 2 meses. Vamos lá? Se motiva para isso? Imersão na palavra. Se você quiser, entra aqui nesse link, ó, no Telegram, t.me/imersão na palavra, que você vai poder responder os quizzes. De vez em quando eu faço também alguma enquete não anônima para ver quem está acompanhando, para, né, prestigiar as pessoas que estão se esforçando. E nada melhor que começar esse programa num sábado, às horas sagradas, dedicar ao Senhor, alimentar a sua alma, fortalecer para a crise. Quando vier o Filho do Homem, porventura encontrará fé na terra, né? Agora, nas horas do sábado, tem algumas coisas que estamos em dúvida se é correto fazer ou não, que não está escrito. Olha só, essas coisas que lancei em enquete. A seu ver, é lícito no sábado fazer o seguinte, né? Sem que haja alguma emergência, mas tomar banho no sábado à tarde, por exemplo, né? Andar de cavalo para passeio, cortar as unhas, só 20% acha que é correto. Assistir noticiário para ver os sinais dos tempos, uma desculpa esfarrapada aqui, né? Colher algumas frutas do pé para levar à cozinha e comer. Algumas pessoas que eu conheço também se escandalizaram quando viram alguém fazendo isso, né? Fazer pipoca na panela no sábado, né? Misturar ali. E 20% de vocês acha que nada disso é correto fazer no sábado, né? Ok, válida a sua opinião. Nós precisamos sempre comparar com o que está escrito, né? Não andando nos nossos próprios caminhos no santo dia do Senhor. Precisamos de uma reforma, uma estrutura estritamente espiritual da mente, né? Não falar nossas próprias palavras, precisamos nos cuidar e nos aperceber e ser mais e mais fiéis. Falando em criação, olha só, robô ateu, aqui hipoteticamente uma parábola, né? Se o robô existisse, não seria um absurdo ele falar o seguinte, ó: ninguém me construiu, eu evoluí de um aspirador de pó. Robô ateu.
faz sentido uma coisa dessas? E agora já tem 144 mil visualizações o vídeo Cai Maná na África, Gerson Pires de Araújo. Dos que assistiram, vocês acreditam ou não? Quem vive em Angola, ó, 4% acredita que é autêntico, 3% vive em Angola e crê que é fake. No Brasil e resto do mundo, 30% acha que é autêntico e 11% de que é fake, né? Dos que assistiram. Olha, eu já comi desse maná, realmente tem sabor. Nós já fizemos aqui também um áudio de pessoas apresentando a sua opinião do sabor que é. E a resposta mais comum foi de que o sabor é parecido com bala de coco. Ligeiramente adocicado. Na primeira vez eu senti o sabor, depois que eu comi não senti. Acho que foi porque eu comi muito pouco para economizar. Mas alguém que foi lá já recolheu para a gente. E geralmente as pessoas não acreditam porque dizem, mas o maná estragava e esse não estraga. Tá, mas lembre-se que também que o maná era colocado no Santíssimo, na Arca da Aliança, foi colocado lá e dificilmente lá estragou, ficou fedendo, né? Então, a meu ver, o pão dos anjos, o maná, não estraga por natureza, mas Deus fazia estragar para servir de lição, né, para as pessoas não recolheram no sábado e colheram dobro nas outras semanas, nos outros dias, e não estocar, ou seja, para todo dia colher o seu pão de cada dia, para servir de lição, não que o maná intrinsecamente estraga. Eu creio sim de que esse maná é autêntico e é lamentável a pouca visibilidade que foi dado a esse assunto, né, e o ceticismo, a incredulidade que permeia no povo de Deus. Olá! Subimos a montanha também nesse sábado passado e enxergamos a lua nova lá de cima, com essa nova câmera agora que dá um zoom potente. Você consegue enxergar a lua nova nessa foto? Batemos um recorde, só tinha 1,65% de crescente. O 0% é a lua totalmente nova, a conjunção de fato, 0%. Agora com 1,65%, um pouco mais de 1,5%, nós já avistamos. Foi difícil e foi um pouquinho antes de desaparecer atrás da nuvem no horizonte lá. Realmente foi bom que a gente foi para a montanha, porque lá um pouquinho antes da lua se pôr, né? Logo atrás do sol se pondo, enxergamos ali. Foi um prazer. No domingo agora vai ser o Pentecoste. Domingo agora, dia 29 de maio. Pentecoste por quê? Porque é 50 dias depois das primícias. Veja aqui esse slide e esse slide aqui de quando as primícias, quando foi calculado. Nós postamos aqui quando foi avistada a lua nova. Nós já fizemos um vídeo que você vê aqui sobre as festas, né? De que a única festa onde o tipo não encontrou antítipo, nenhum antítipo ainda, é a festa dos tabernáculos ou das cabanas, que nós então pretendemos comemorar, né, em outubro. Mas, especialmente a Páscoa, já passou. As outras festas também já encontraram um certo antítipo, por exemplo, o Pentecoste. Guardar a Páscoa, diz o texto, seria um insulto a Jeová, né, especificamente essa festa. Mas, no Pentecoste, por que não aproveitar o ensejo para servir de momento de introspecção, de busca, né? É um incentivo para buscarmos mais o Espírito Santo, a chuva serode realmente para que Deus derrame, né? E se a primeira chuva caiu no dia do Pentecoste, né? Que foi também o aniversário, foi nesse dia do ano que Deus deu a lei a Israel, lá no Sinai, vai que Deus dá a chuva serôdia nesse dia, né? Então, é um incentivo a orarmos mais nesse dia, nos consagrarmos e a fazermos uma introspecção. Porventura tem alguma coisa que está impedindo, e se fosse hoje, né, como estaria meu coração, como está minha alma para com Deus? É sempre válida essa pergunta e proveitosa. E nós estamos, né, no afã de fazer tudo que o Senhor ordenou, tudo que não são tipos e sombras, fazer aquilo que uma vez Deus mandou e nunca desmandou. Olha só o que diz o texto. Seria uma agradável cena para Deus e os anjos se seus professos seguidores nesta geração se unissem, como Israel do passado, numa solene aliança, prometendo que guardariam e cumpririam
todos os mandamentos do Senhor nosso Deus e os seus juízos e os seus estatutos. Isso aqui na Bíblia White, em Neemias 10, comentando que eles ali, o povo de Israel, depois do cativeiro, né, renovaram a sua aliança. Então, falando para hoje agora, seria uma agradável cena para Deus. Amém? Não seria maravilhoso podermos dar esse prazer para o nosso Deus? Uma cena agradável para Ele, renovação da aliança. Que razão os homens têm para pensar que Deus não é particular, quer o obedeçam implicitamente ou sigam seu próprio curso? Adão e Eva perderam o Éden por uma transgressão de seu mandamento. Lembra-se que esse mandamento de não comer da árvore não está no decálogo, mas foi uma ordem de Deus, né? Perderam o Éden. E como ousamos brincar com a lei do Altíssimo e formular desculpas enganosas para nossas almas? Fazemos isso com um perigo terrível. Devemos guardar toda a lei, cada jota e tio, porque aquele que ofende em um ponto é culpado de todos. Cada raio de luz deve ser recebido e valorizado, ou nos tornaremos corpos de escuridão. O Senhor Jesus declara: qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. E ele mais depois também diz em outro lugar que, claro, também não entrará nos céus. E lá nos céus vai ser chamado pelos outros de o menor. Mas aquele que os cumprir e ensinar, esse será chamado grande no reino dos céus. Devemos magnificar os preceitos do céu por meio de nossas palavras e ações. Aquele que honra a lei será honrado por ela no julgamento. Mas aquele que a trata com desprezo será condenado por ela perante o juiz de toda a terra. E uma das ordens que Deus dá através de Paulo, né, é que a mulher deve usar um sinal de submissão em sua cabeça. Assim como o homem deve tirar a cobertura, a mulher deve pôr a cobertura, né? Esse é um dos mandamentos também. E qual dos véus a irmã usa? O véu da modéstia, né, para cobrir o seu rosto, para mostrar que a mulher está sujeita ao marido, assim como os anjos também cobrem os seus rostos perante Deus, o véu da modéstia, ou a irmã usa o véu da incredulidade, né? Ellen White fala desse véu da incredulidade aqui, ó. E outra coisa, irmãs, evitem colocar no seu perfil, na sua imagem de perfil, ou no seu nome ali, coraçõezinhos, né? Ou então a irmã meio que deitada, ou então uma foto de corpo inteiro, mostrando suas curvas, sabe? Tudo isso aí, irmã, a irmã não sabe que reações isso gera nos irmãos que querem ser santos, se santificar, né? Então, evite isso aí. Mesmo coraçõezinhos, sabe? Isso desperta emoções. Foi feito para isso, né? Esses emojis, o nome já diz, emojis. Então, precisamos evitar a própria aparência do mal. Também não a saudação amado, querido. Para muitas pessoas é comum, né? Se tornou corriqueiro, mas a pessoa que está em outro estado, de repente, em outro país às vezes, chamar de querido, né? Isso gera certa emoção, frio na barriga, para quem não está acostumado. Talvez você está acostumado, como eu disse, mas outras pessoas não. Portanto, nós precisamos não fazer tropeçar nenhum desses meus pequeninos. Também abraços prolongados ou conversas à noite em que você está só com uma mulher, só com um homem do sexo oposto ali, a aparência de mal. Isso pode gerar emoções na outra pessoa. Evitar tudo isso aí. Fugir. Muito bem, mais uma notícia. Alguém morreu, um dos heróis da pandemia também morreu estranhamente, Dr. Butar. Há meio ano tentaram envenenar o Dr. Butar no hospital com veneno de cobra. Olha só o artigo aqui, Snake Venom.
e agora ele morreu de fato. Dr. Rashid Buttar. Já foram várias pessoas, heróis da pandemia, né? Luc Montagnier, acho que o Mike Edon está vivo ainda, mas foi aquele adventista médico, ele tem um nome diferente. Esse outro aqui que morreu, sem falar de presidentes, né? Isso só falando de pessoas famosas, sem contar aquelas muitas que não são muito conhecidas. E a nova ordem mundial está nos bastidores avançando. Muitas pessoas tinham esperança de que o Elon Musk, né, fosse alguém que desafiasse a elite, né? Mas agora ele comprou o Twitter, claro que com a ajuda dos grandes banqueiros e, né, dos fundos ali, mas agora quem que ele colocou como chefe, como CEO, Chief Executive Officer, ou seja, gerente do Twitter, uma mulher chamada Linda Yaccarino. E essa Linda Yaccarino, ela é presidente de 2 comissões do Fórum Econômico Mundial. Para você ver, então, como está agora tudo cada vez mais alinhado, né? E olha, sendo sincero, humanamente faz sentido a nova ordem mundial. Está realmente uma confusão o mundo e ter uma ordem mundial, só que o problema é que é como na Torre de Babel, né? Unidos com uma aparência de uau, progresso, agora sim, uma mesma língua, um só propósito, mas só que era em desafio a Deus. Você pode ver essas pessoas que são também pensadores e idealizadores, além do Klaus Schwab. Quem são essas pessoas? Um deles é o Noah Yuval Harari, né, que já postamos aqui, que tem realmente pensamentos muito esdrúxulos e macabros, né? Humans are now hackable animals. You know, the whole idea that humans have, you know, they have this soul or spirit and they have free will and nobody knows what's happening inside me. So whatever I choose, whether in the election or whether in the supermarket, this is my free will, that's over. Free will, that's over. That's over. Over. In the coming decades, AI and biotechnology will give us godlike abilities to re-engineer life and even to create completely new life forms. We are about to enter a new era of inorganic life shaped by intelligent design. Our intelligent design. Sabe, então isso nos mostra qual é a índole dessas pessoas. E realmente o meu reino não é desse mundo. Está profetizado que eles têm o mesmo intento e que vão fazer guerra contra o Cordeiro. Então, decepção para os que achavam que Musk iria desafiar a elite mundial. Né? É melhor confiar no Senhor do que pôr a confiança no homem. É o verso que está exatamente no meio da Bíblia, segundo dizem. Eu não sentei para conferir, mas diz que o tanto de versos que tem na Bíblia, esse é o versículo que está bem no meio, Salmo 118, verso 8. Mas só que tem várias formas de calcular, dá para ver qual é o capítulo que está no meio da Bíblia e agora qual está no meio desse capítulo. Dá para ver por palavras, qual que é a palavra que está no meio, dá para ver por letras, enfim, tem muitas formas de calcular isso, então não sei qual delas que foi usada aqui. Mas, voltando à questão da direita, esquerda, olha só, tem muitas pessoas que estão, Bolsonaro, meu herói, eu tenho esperança nele, que pena que agora deu uma revés, mas Trump, quem sabe, não, aquele Ron DeSantis, não, Robert Kennedy, direita, que desafia, né? Mas, isso não passa de 2 pernas da mesma marcha da tirania, olha só, por cima das nuvens, além dos nossos olhares, né, atrás dos bastidores, está aqui em cima a nova ordem mundial, usando o megafone da Mainstream Media, MSM, Mainstream Media, quer dizer, mídia corporativa, né, como seu megafone, e as pessoas sendo chutadas, da próxima vez eu vou votar em esquerda, não, me ofendeu, da próxima vez eu vou virar direita, né?
Por exemplo, uma outra coisa que se usa como uma inteligência capciosa, diabólica, é a questão dos balões chineses supostos, né? Espiões ali que estão realmente foram fotografados e filmados por muitas pessoas. Mas isso dá a aparência de que a China precisa de balões assim para poder espionar, sabe? Será que por satélites, por tecnologia, eles não conseguiriam? Não, tem que vir um balão. E agora foi derrubado. Que bom, foi derrubado. Agora não pode mais espionar na gente. É a mensagem que passa, né? Intelligence treasure trove for the U.S. Our long national nightmare is over. And just hours later, the historic moment was lampooned on Saturday Night Live. We popped the balloon. A meu ver, isso é uma tática para enganar o povo, de que se não for assim, um país não consegue espionar direito. Até parece que não estão nos espionando pelo TikTok e dispositivos made in China. E na verdade também é uma tática para pensar que um país está contra o outro. A pandemia mostrou que as nações estão com um passo marcado. E as moedas digitais também estão mostrando que está tudo sincronizado. Muitas pessoas têm esperança agora de um mundo multipolar. Esse é o século da Ásia. Multipolar, BRICS. Gente, estamos na época do mais unipolar do que nunca, se for ver. E o Fórum Econômico Mundial é um dos coordenadores disso, mais aparente, eles têm bastante transparência, até postam tudo no YouTube, tudo entre aspas, né? Tudo que convém, mas muita coisa no YouTube, mas e por trás, acima dessa nuvem, da segunda nuvem, quem será que está? Quem que Apocalipse diz que está montada na besta, né? Conduzindo. Mas esses têm um só intento, como diz Apocalipse 17:13. Olha só, isso há 2 anos e meio. Diretor-gerente do FMI, 110 países estão em algum estágio do desenvolvimento da moeda digital emitida por Banco Central, CBDC, Central Bank Digital Currency. Agora, eu preciso honrar o rei em um ponto. O governo brasileiro decidiu não enviar munições para a Ucrânia. Eu elogio essa atitude do governo brasileiro, pró-paz, nada de guerra e de querer alimentar financeiramente as montadoras de armas aí, e o que está catalisando de fato a Terceira Guerra Mundial. Nós vemos a expansão da OTAN. Gente, a Ucrânia entrar para a OTAN significaria de fato a Terceira Guerra Mundial, porque aí aí teríamos o caso de, se um país da OTAN é atacado, todos têm que vir atacar. De fato, não só vender armas. Então, realmente, isso aí, a elite está com toda a força querendo incentivar e aumentar essa guerra. Ellen White predisse que até o fim da história desse mundo graçará a guerra. O rei do norte vai vencer sobre o rei do sul, ou seja, ateísmo, comunismo, quem que lidera isso hoje no mundo? China. A Rússia tem uma ampla herança da União Soviética, também ateia, né? Então, mais sobre isso, veja meu vídeo, o urso chamou para a briga. Mas na verdade não foi o urso que chamou, foi os Estados Unidos quem fez um golpe de Estado lá na Ucrânia em 2014. E tem havido guerra desde então, né? Mas isso não se fala na mídia, não. O Putin é o homem mau da história. Mas veja lá, esse golpe de Estado, aqui as manchetes, ó. Golpe de Estado foi um dos muitos que os Estados Unidos, a CIA, né? O Bruce Telfer chama a CIA de não Central Intelligence Agency, mas Catholic Intelligence Agency, quer dizer, agência de inteligência católica, de como eles têm sempre favorecido e colocado presidentes católicos ali, acolá. Mas Klaus Schwab visitou o estado de São Paulo, aqui o governo, Tarcísio, Alckmin, olha só ele sendo recebido. O fundador e idealizador do Fórum Econômico Mundial, eu concordo com a legenda, é o verdadeiro presidente do Brasil e do mundo, né? Sabe que o chefe da BlackRock, Larry Fink, está no conselho mais alto do Fórum Econômico Mundial. Esse Klaus Schwab já tem 85 anos de idade. Ele sabe que tem pouco tempo, né? O que fazes, faz sem demora.
e não há evidência de algum sucessor de Klaus Schwab, né? O que acontece? Quem que vai assumir depois que ele morrer? Não é conhecido. Será que ele está dependendo de alguma tecnologia que ele já conhece, né? Transhumana, com implante de chip, Neuralink, né? O transhumanismo, segundo a Cielo aqui, ó, visa o melhoramento biotecnológico da natureza humana e protagoniza o debate acerca do futuro pós-humano. Inteligência artificial, fazendo link, né? Agora tem muito a ver com dar ouvidos a doutrinas de demônios também. Falando nisso, muitos vídeos, cada vez mais vídeos são feitos com inteligência artificial, roteiro, sabe? Vamos evitar assistir a vídeos que falam de alguma coisa onde não aparece a pessoa falando, claro, ela pode estar lendo de um teleprompter também. Mas você percebe se é lido ou se é falado espontaneamente, né? Quando é um texto pré-fabricado sobre algum assunto, porque pode ter sido feito com inteligência artificial, isso aí cheira muito a alguma conexão mística com o mundo das trevas, sabe? Essa inteligência artificial. Muito estranho isso aí. Já postei sobre isso aí também, computação quântica aqui. Agora o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Também o MASC tem avançado em muitos estados do Brasil, momentos a sós com Cristo, já falei sobre isso na oração centrante desmascarada, como que eles enfatizam muito o você sentir, buscar alguma experiência sensorial, né, ter alguma emoção, buscar ouvir alguma voz, alguma emoção, né, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Se eles querem ouvir alguma coisa, bom, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. A lei é o testemunho, se a sua linguagem não for essa, não há luz nele. Muito bem, queridos, estamos finalizando, já chegando ao fim, a transparência financeira desse mês aqui, cada um de vocês que contribuiu. Muito obrigado por cada um, pela participação, dos que contribuíram com dízimos para a obra de pregação do Evangelho e do verdadeiro Evangelho, não só o Evangelho band-aid, mas a libertação do pecado e a lei e ao testemunho. Entraram quase 21 mil reais e saíram, 9 mil e tantos do restante que a gente pagou da grande controvérsia aqui e anúncios, foi o restinho. Estamos agora trabalhando com substituição de Senhor por Jeová no app da Bíblia White e juntando dinheiro para o livro. Estamos escrevendo um livro, o Igor e eu, mais o Igor, escrevendo um livro sobre a nova luz. Cada item daquilo que nós temos pregado de nova luz, né, novas gemas, tentando construir em cima daquilo que já foi dado, o firme fundamento, mas agora construir em cima acabamento, alguns detalhes aqui e ali, acolá, tudo que a palavra de Deus diz, não ir além, mas também não ficar aquém do que está escrito, né? Tudo que sai da boca de Deus é precioso. E então estamos juntando para isso. Alguém pode pensar assim, Daniel, mas não é arriscado você parar com essa questão de grande controvérsia? As pessoas vão parar de dar dinheiro, porque são poucos os que seguem a nova luz. Bom, não importa, nós precisamos avançar, dar passos avançados. A Sena White diz, é preciso assumir riscos na guerra celestial. Agora é tempo de trabalharmos, de enfrentarmos dificuldades e perigos. A providência de Deus diz, avancem. E não voltem ao Egito, voltemos aos costumes do mundo, né? Ao mais confortável, ficar estacionado, freio de mão. Avancem e em lugar de modelar um testemunho para agradar ao povo, os pastores, ou também nós os líderes, deveríamos empenhar-nos por despertar os dormentes, né? Desperta, tu que dormes, preparemo-nos para nos encontrarmos com o nosso Deus. Prepara-te, ó Israel, né? Eis aí o noivo está vindo. Então, não importa, olha, nós não buscamos nenhum título. Você é o que para escrever um livro, né? Olha, nós já falamos sobre a questão de nem pastor eu quero que me chamem, e Jesus nem de professor permitia que lhe chamassem.
Todas as hostes angélicas estavam sob suas ordens, mas não obstante, ele não se arrogou ser qualquer coisa grande ou exaltada, nem ao menos o título de professor ele acrescentara ao seu nome para satisfação própria. Era um carpinteiro, trabalhando para ganhar seu salário, servo daqueles para quem trabalhava. Era muito grato alguém ser chamado Rabi e ser exaltado como sábio e religioso, vendo suas virtudes exibidas perante o público. Isso deveria ser considerado a suprema felicidade, mas perante aquela numerosa multidão, Jesus declarou que o lucro terrestre, ou seja, a vantagem terrestre, era toda a recompensa que essas pessoas haviam de obter. Muito bem, olha só, há um mês quase que o Telegram caiu. E se isso acontecer, aguardem que nós vamos dar instruções aqui pelo YouTube, por exemplo, se tivermos essa oportunidade, mas nós não vamos embarcar para o rumo de VPN ou proxy. Isso aí são tecnologias que, na verdade, o fundo, a ideia é burlar, é enganar. Se o presidente do Brasil diz que não deve ser feito, então encontrar alguma brecha para que sim se consiga. Né? Além de ser ilegal de poder ter multa, na verdade é um engano. Se ele diz que não deve usar, e essa regra, essa ordem terrestre não fere nenhum princípio de Deus, quer dizer, eu posso me comunicar de outras maneiras, não tem que ser por essa via, posso falar por outras vias. Então, devemos honrar o rei e ser submissos à autoridade humana enquanto não fere a Deus. Agora, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Se chegar a acontecer uma questão que vá contra a consciência, contra a palavra de Deus, aí é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Deus abençoe, um bom mês de junho, o frio está chegando e vamos aproveitar que tem mais horas escuras e frias para a leitura, né? Para o preparo espiritual, para o preparo, porque logo vai vir o momento do alarme em que acabou o tempo, né? E nesse dia, um será tomado e outro será deixado. Amém? Que o sol da justiça brilhe em nosso coração agora, enquanto podemos nos esquentar, porque vai vir o dia mau, chuvoso, frio, e nesse momento vamos ter que ter Jesus Cristo em nosso coração, aquecendo-nos com o sol da justiça. Deus abençoe e um bom restante de sábado para quem está assistindo sábado e um bom mês de junho.